Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos falar sobre monômios. Vamos saber reconhecer quando um termo é um monômio, quando ele não é. Nós vamos ver também que o monômio é dividido em duas partes e vamos apresentar algumas situações do cotidiano onde os monômios aparecem. A primeira coisa que nós vamos fazer é conhecer quem são os monômios. Eu coloquei aqui na lousa para a gente a definição de monômio. Então vamos ler essa definição juntos. Olha só, monômio ou termo algébrico é toda expressão representada por um número, ou apenas por uma variável, ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador, nem no radical. Repara que eu sublinhei algumas palavras aqui da definição do monômio. Pode ser um número, pode ser uma variável, ou uma multiplicação de números e variáveis. E eu vou excluir de monômios se a variável aparecer em algum denominador, na parte de baixo da fração, ou se ela aparecer em algum radical, dentro de alguma raiz. Então vamos lá, vamos colocar aqui alguns exemplos de monômio. Veja só, ela pode ser um número. Então se eu colocar para vocês aqui o número 5, ele é um exemplo de um monômio. Tá? Só o número 5. Por exemplo, menos 10. Menos 10 também é considerado um monômio, porque está aqui na definição dele. Ah, mas professor, o número já tem nome dele, né? Preciso chamar ele de monômio. Então é isso aí. Se fosse só para chamar os números de monômio, não precisava ter outro nome. Por que ele chama monômio? Porque não representa apenas um número. O número faz parte dos monômios, mas também pode ser uma variável. Então vamos lá, vamos colocar um exemplo de uma variável aqui, ó. Por exemplo, a letra x. Simplesmente o x, ele é um exemplo de um monômio. Outro exemplo, x elevado ao quadrado. É x vezes x, mas ele é considerado um monômio, porque nós estamos falando de uma variável ou uma multiplicação de números e variáveis. Tá? Então, no caso aqui, eu tenho uma multiplicação de variáveis, que é o x vezes o x. Outro exemplo, A, B, C. Quando as letras estão lado a lado, elas estão sempre multiplicando. Então isso aqui é A vezes B vezes C, que está dentro da definição. Multiplicação de números e variáveis. No caso só tem variável, mas a gente já vai ver que tem número aqui também. Então olha só. E quando for o clássico mesmo, né? Aquele que aparece o número. Por exemplo, menos 3x. Menos 3x é uma multiplicação do número menos 3 com o x. Outro exemplo. Uma fração. 4x sobre 3. Ou 4 terços de x. Isso é considerado um monômio porque a restrição que ele colocou para a gente é a variável estar do lado de baixo. Tá? No denominador. Se a variável aparecer lá no numerador, não tem restrição segundo a definição que a gente acabou de ver. Último exemplo aqui. Raiz quadrada de 3. Ela é considerada um monômio? Olha só, o que não é monômio? Quando a variável estiver dentro do radical. Variável é a letra. Agora, se eu tenho número dentro do radical, não tem problema. Que a raiz quadrada de 3 dá para calcular. Tá? Vai dar um resultado. Esse resultado é um número. E ele é considerado como um monômio. Agora vamos ver quais termos não são considerados monômios. Vamos lá. Então vamos pegar a nossa definição e vamos colocar alguns números que não se enquadram. Então, por exemplo, raiz quadrada de x. A raiz quadrada de x não é considerada monômio porque a variável está dentro do radical. Conforme ele falou para a gente, isso não é monômio. Um outro exemplo. 3 sobre y. Esse aqui, a letra está no denominador. E no caso, ele não é considerado um monômio. Outro exemplo. Menos 3x sobre y. Repara que eu tenho uma letra no numerador que é permitido quando a gente quer chamar de monômio. Mas também tem uma letra no denominador. E isto não é permitido. Outra situação.
3x mais 2y. Isso aqui não se enquadra na definição de monômio, porque ele falou um número, uma variável ou uma multiplicação de números e variáveis. Nesse caso aqui, eu tenho uma soma. Eu estou somando 3x mais o 2y. Então, este não se enquadra em monômio. Tá? O 3x sozinho é monômio. O 2y sozinho é monômio. Se eu somar os dois, ele deixa de ser monômio. Um último exemplo, 3x menos 2y. O que mudou daqui para cá? O sinal, né? O sinal de menos. Ele não é considerado monômio. Por quê? Se fosse o 3x, estaria dentro. Se fosse o 2y, estaria dentro. Mas uma subtração não está prevista aqui na definição. Pessoal, agora a gente vai ver que o monômio ele é dividido em duas partes. Tá? Tem duas partes distintas. Então eu coloquei aqui. O monômio é formado por duas partes. O chamado coeficiente é o número que está representando aquele monômio. E a chamada parte literal são as letras que estão representando aquele monômio. Então nós vamos ver que isso é muito simples. Tá? Eu coloquei 4 exemplos e nós vamos identificar quem é o coeficiente e a parte literal de cada um deles. Começando com 3x. 3x, coeficiente é o número. Então, coeficiente é o 3. Parte literal são as letras. A única letra que tem é x. Então eu coloquei C para coeficiente, PL para parte literal, só para dar uma resumida. Coeficiente de 3x é o número 3, parte literal é o x. Então é bem simplesinho mesmo, não tem dificuldade aqui. Menos 10 a ao cubo b. Todo mundo multiplicando igual eu falei. Menos 10 vezes a, vezes a, vezes a, vezes b. É uma multiplicação realmente aqui. Coeficiente é o menos 10. Tá? Se o monômio for negativo, o sinal é do coeficiente. Tá? Então sempre coloque o sinal junto com o coeficiente. A parte literal aqui é a elevado ao cubo e b, porque são as letras desse monômio. Menos 18. O que acontece aqui? Nós temos o coeficiente bem nítido ali, menos 18. E quem é a parte literal do número menos 18? Não existe. Tá? Ele não veio acompanhado de letras. Ele é um monômio sem parte literal. Então aqui, simplesmente, a gente não preenche nada. E agora um último exemplo. XY. E aí vem aquela questão, será que tem coeficiente no XY? Eu até tinha comentado antes que a gente ia ver mais para frente, chegou a hora. Tá? Sempre o monômio tem coeficiente. Tá? Às vezes não tem parte literal, como a gente viu aqui, mas coeficiente tem sempre. Quando o número não aparecer do lado das letras, que número é esse? Só pode ser o número 1. Por quê? Se eu fizer 1 vezes x vezes y, esse 1, quando multiplicamos por 1, não acontece nada, né? Na tabuada do 1, 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 1 dá 4, 5 vezes 1 dá 5. E aí, o 1 é chamado elemento neutro da multiplicação. Então, como ele não faz falta, a gente tira ele e escreve apenas xy. Mas na hora de dizer quem é o coeficiente, eu não posso esquecer que ele existe. Tá? Sempre tem coeficientes nos monômios. Parte literal, xy. Tá? Então, bem tranquilo. Não apareceu o número, é 1. Tá? Ah, mas e se fosse 0? Né, o coeficiente fosse 0. Se eu tiver 0, xy. Se o coeficiente é 0, todo número que a gente multiplica por 0 dá 0. E aí, o 0 vai ficar só com coeficiente 0. Não vai ter nunca parte literal. Tá? Então, se for 0 alguma coisa, a gente não vai considerar a parte literal. Vai ser sempre 0. Nós vamos ver algumas situações onde a resposta aparece em monômios. A primeira delas está aqui. Pedro vende coco ao preço de Y reais cada. Qual o monômio que representa o preço de 7 cocos? O que está acontecendo aqui? Nós estamos generalizando uma situação. Tá? Eu coloquei que o preço do coco é Y reais. Y é uma variável. Tá? Então pode ser
R$ 4, pode ser R$ 5, pode ser R$ 6, depende da barraca. Assim na vida real acontece, depende da barraca, você pega um coco mais barato, pega um coco mais caro, mas nós estamos generalizando, dizendo que custa Y reais. Tá? A pergunta é, qual o monômio que representa o preço de 7 cocos? Se você soubesse quanto era o preço do coco, como é que você calcularia isso? Tá? Se o coco custasse R$ 5, por exemplo, você faria 7 vezes 5, faria o cálculo e chegaria no preço. Aqui não vai ter um resultado numérico. Por quê? Porque o preço do coco está generalizado, está aparecendo com uma letra. Então o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz aqui, só que no lugar do 5 eu vou considerar o Y. Então nossa resposta aqui vai ser 7Y. Tá? Então esse é o preço de 7 cocos quando o preço do meu coco não está explícito, tá? Numa variável. E isso aqui se enquadra como um monômio. Outra situação assim bem cotidiana para a gente resolver com monômios. Um cinema cobra R$ 12,30 pelo ingresso. Se determinado filme teve X espectadores, qual é o monômio que expressa a arrecadação em reais desse filme? Mais uma vez, eu não tenho aqui a quantidade de pessoas que assistiram o filme. Se eu tivesse, o que eu faria? Se fossem 10 pessoas, por exemplo, cada uma pagou R$ 12,30, a gente faria 10 vezes R$ 12,30. Como a gente não tem o número, a gente tem a variável, tá? Então varia realmente, né? De acordo com o horário entram tantas pessoas diferentes. Então a gente está generalizando essa situação com uma variável. O nome da letra é variável exatamente por essa variação, né? Varia de sessão para sessão. Então eu posso ter 10 espectadores numa sessão, numa outra sessão eu posso ter 50 espectadores. Então varia, né, de sessão para sessão. Isso aqui é muito fácil de resolver. Se eu sei que eu teria que multiplicar os dois, eu vou fazer isso na resposta. Só lembrando que, por convenção, quando a gente trata do monômio, o número vem sempre antes da letra. O coeficiente sempre antes das variáveis. Então eu vou colocar 12,30 e do lado eu vou colocar x, que significa o monômio que representa a arrecadação desse filme. Para encerrar este último exemplo, uma empresa de avião cobra pelo voo Rio de Janeiro-São Paulo o valor de R$ 120. Qual o monômio que representa o valor arrecadado com Z passageiros que fazem esse trajeto? Então vejam, exercícios de monômios acabam caindo sempre mais ou menos na mesma situação. Eu tenho aqui uma generalização, tá? Uma variável, porque dependendo do horário do voo, você vai ter uma quantidade de passageiros diferentes ou não. Coincidentemente também pode ser igual. Mas nós estamos generalizando. Então como é que nós faríamos se soubéssemos a quantidade de passageiros? Nós faríamos R$ 120 vezes a quantidade de passageiros. Como a quantidade de passageiros está generalizada, a gente vai seguir a mesma receita, só que nós vamos usar a própria letra Z. Então 120 vezes a letra Z. E aqui está o monômio que representa esta situação. Esse foi o nosso primeiro contato com os monômios e nos próximos encontros nós vamos falar mais um pouquinho sobre eles. O professor Marcelo deixa um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.